Nesse vídeo quero compartilhar com você sobre o limite e a agressividade ou a violência. Por que é importante o limite? A agressividade é originada em um conjunto de fatores. É como um acidente. Um acidente acontece por conta de um conjunto de motivos ou de fatores. Tá? Então, se não for esse conjunto, o acidente não vai acontecer. Com a agressividade vai ser a mesma coisa. Agora, a agressividade vai surgir ali da profundidade de cada pessoa, vai crescendo, até se tornar violência, e ela vai ser manifestada para fora. Então, é quando, por exemplo, o homem vai agredir a sua esposa, vai agredir a mulher psicologicamente ou fisicamente, de alguma forma ele vai agredir, mas então a agressividade vai passar dele para a mulher. Ou o contrário, a agressividade vai passar da mulher para o homem. Agora, no momento que a agressividade sai de dentro de um e vai em direção ao outro, ali existe algo que é decisivo, que é o limite. Então, se houver um limite, a agressividade não vai chegar na outra pessoa. Ou a agressividade nem vai sair da própria pessoa. Então, nesse vídeo, a gente vai falar desse limite. Pode parecer que, não, mas como que eu vou dar o limite para a pessoa se ela já é agressiva? Mas espera aí. O fato é que, até que dentro da sua casa, dentro da sua relação, você comece a entender e a pessoa que é agressiva com você comece ela mesma a ser menos agressiva, pode ser que leve muito tempo, não é da noite para o dia. Você, como alguém que está sofrendo violência às vezes, até que você tenha condição de deixar de sofrer violência, porque algo dentro de você pode estar chamando violência, então vai levar tempo. Então, se você se ilude achando que você vai resolver a parte da psicologia, a parte da psique, do porquê que tal pessoa é agressiva com você, ou porquê você recebe violência, o tempo vai passar, a vida vai passar e muito provavelmente você não vai ter uma solução. Agora, qual que é a dificuldade com o limite? Se o homem é agressivo com você, por que ele é agressivo? Por que ele ou te manipula ou ele é agressivo, né? Ou ele tem aquela agressividade interna, então ele vai te manipular, ou ele vai te ferir fisicamente. Porque ele não tem limite. Porque ele não teve limite. Por que o homem não tem limite? Primeiro, porque algo dentro dele é muito mais forte do que ele. E ele nem tem consciência. Quando algo assim toma o homem, ele vai entender que aquilo é o certo. Ele não vai questionar. O pessoal fala assim, mas isso é certo, isso é errado. Não. Para quem faz, é o certo. É sempre o certo a fazer. Isso precisa ser muito bem entendido, muito bem compreendido. Aquele que atua algo tem a absoluta convicção de que é o certo. Se ele vai bater na mulher, aquilo é o certo. É certo bater na mulher. É o melhor a fazer. Ele pode se sentir culpado depois, se arrepender depois, mas naquele momento aquilo é o mais certo a fazer. Se ele vai manipular, aquilo é o mais certo a fazer. Ele não vai questionar, será que eu devo ou não? Se ele questiona, então ele já está um passo atrás, talvez não faça. Então, ele próprio não tem limite, porque é algo interno, muito profundo. Agora, dentro da família dele, quando ele cresceu, viu seu pai, viu sua mãe se relacionando, como que foi a relação dos pais dele? Será que ali havia limite? Os pais eram juntos, eram separados? Você sabe tanto quanto eu que não existe família normal. A agressividade e violência existem em praticamente todas as famílias em níveis diferentes. Então, muito possivelmente esse homem viu na sua infância
Também a agressividade do seu pai para sua mãe, da sua mãe para o seu pai, ou se eles eram separados também, da mesma forma. Então, como ele cresceu vendo dessa forma, se o seu pai também não tinha limite, se a sua mãe também não tinha limite, ele cresceu achando natural. Então veja, juntaram duas coisas. Aquilo que era interno dele, que era já, né, dentro dele, que está motivando a agressividade, e ele não tem um limite, porque na casa dele não havia. Então, ele não tem uma referência interna para falar, nossa, eu estou sentindo de, por exemplo, vou bater na minha esposa, mas, nossa, isso é errado, eu não posso fazer isso, porque ele não teve referência. Isso é sério. Vou falar, mas ele podia ver em outros lugares, ele podia ver de outras formas, ele, sabe, tem consciência de que não pode ter violência, não pode ter agressividade. Sim, só que para aquele que faz, ele não enxerga. Ele não vai enxergar a outra forma de existir. Ele só vai enxergar a forma dele. Pode passar na televisão uma história sobre violência e tudo, que aquilo não pode ser feito e tal. E ele vai passar, ele vai ver e aquilo não toca ele. Esse é o problema. Não vai ver. Então, voltando, o homem não tem o limite por dois motivos. Primeiro, porque algo vem muito forte dentro dele e toma conta dele. Segundo, não tem referência na sua casa. Só uma observação, na sua casa, na sua infância. Só uma observação. O que é limite? Limite é respeito, limite é cuidado e limite é amor. Principalmente amor. Seus pais se amavam, seus pais se cuidavam, seus pais, né? Cuidar significa zelar pela vida, pelo crescimento. Seus pais tinham limites um com o outro? Se não tinham, né, esse tipo de limite, que é o respeito, o amor, o cuidado, então eles podem ter tido também um limite abusivo. O limite abusivo também é um tipo de agressão, é um tipo de violência. Dar um limite, cercear, né? E existem limites muito violentos. Tá? Então, veja essa palavra, limite, é muito importante. E entender o significado dela é o que faz a diferença. É bem sutil, mas é bem importante. Então, o homem é agressivo com a mulher pelo seu motivo interno, pela sua família que ele não teve ali a referência. Muitas vezes na sua casa, na sua família, na sua infância, ele viu a sua mãe sendo agredida, ele viu seu pai agredindo e, poxa, e aí você pergunta, mas se ele viu a mãe dele sendo agredida e o pai agredindo, como é que... E ele brigou com o pai e ele era completamente avesso a isso, ele viu a mãe dele sofrendo, como que ele é agressivo agora? Exatamente assim que acontece. Por quê? Mesmo que ele fosse contra na época, ele muitas vezes podia ser contra o pai e ele queria salvar a mãe. E isso fez com que ele, eu vou falar resumidamente aqui, se tornasse, que ele tivesse raiva da mãe. Pensa, a criança está vendo o pai batendo na mãe. Por que a minha mãe não faz nada? Eu vou fazer por ela. E briga com o pai. E briga com a mãe. E briga com o pai. E briga com a mãe. Não resolve. Depois ele encontra uma mulher. A mulher dele. O que ele vai fazer? Ele vai continuar brigando com a mulher. Lógico. Vamos fazer só agora, vamos ver o outro lado do limite. A mulher. A pergunta é, por que a mulher recebe a violência? Por que ela não fala, pare? Não tem um limite.
Por dois motivos. E aqui eu não estou justificando também. Ah, a mulher que provoca, a mulher que então ela é culpada da violência que ela recebe. Não. Dois motivos. Primeiro, ela pode ter dentro dela algo que a identifique com ser vítima, ou seja, receber agressão. Então, ela poderia ter casado com qualquer outro homem, ela podia ter se apaixonado por qualquer outro homem, mas ela foi se apaixonar por aquele homem. Ah, ela é culpada então? Não. Ela simplesmente não tem consciência, não sabia. Então, se apaixonou por aquele homem. Agora aquele homem é violento com ela. Agora ela está acordando e ela fala, nossa, ele é violento comigo, porque está chegando no extremo. Mas antes, ela podia ter prazer em receber violência, ou ela podia também estar atuando um tipo de violência contra ela mesma, que é uma destruição. O homem só ajuda ela nessa destruição. Então, da mesma forma que o homem tem algo que vem lá de dentro dele, forte, que coloca ele a atuar violência contra a mulher também tem algo dentro dela, forte, que faz receber essa violência. Mais uma vez, isso não é justificar, é entender. E não existe consciência. Se soubessem, não fariam. Outra, a mulher em casa, com seus pais, como que foi? Seus pais se respeitavam, se amavam. Ela cresceu vendo agressividade dentro de casa, igual o homem. Existe família perfeita? Não. Toda família tem algum grau de manipulação, de violência, de agressividade. Como que ela cresceu ali? Normal. O normal da sociedade é a agressividade. O normal das famílias é a violência e a agressividade. A gente está dando um passinho para fora. Isso é importante entender. Antes de julgar como algo errado, isso talvez, a agressividade, a violência, seja o natural humano. Ah, então porque é o natural humano é certo de fazer? Não, mas é o que é natural. Então, estamos saindo agora. Cada família, cada pessoa vai acordando e vai saindo desse transe. Percebe? É um transe. Não existe consciência. Então, a mulher e o homem estão chamados por motivos de dentro de si e também por motivos do seu convívio familiar da sua infância, dentre outros. Aonde que fica o limite? Como que a mulher vai falar para o homem? Vai dar para o homem um limite claro? Não vai conseguir. Ela faz parte disso, desse movimento, que é a violência e a agressividade, está dentro dela também. Como que o homem vai dar o limite a ele mesmo? Não vai. Então, daí a importância do limite. Até que tudo para baixo, que está na profundidade, esteja resolvido, é importante o limite. É importante dar o limite. Agora, como que a mulher vai dar o limite para o homem? Porque esse é o passo decisivo. Na verdade, quando o homem é agressivo, violento, das duas formas, ou fisicamente ou emocionalmente, é porque o homem ali ele é uma criatura muito frágil, ferida provavelmente. Então, só é agressivo um homem muito fraco, um homem muito fragilizado. Uma mulher também agressiva, só uma mulher muito fraca e muito fragilizada. Vai parecer o contrário. Não, mas ele é agressivo, ele é forte, ele bate, ele faz, ele tal, e ele é forte, como que ele é fragilizado? Pois é, é uma falsa força. Está acima, como se ele estivesse caminhando em cima de um pântano, ele afunda a qualquer hora. Então, ele é frágil. Se fosse forte, não precisava atuar agressividade, não precisava atuar violência.
viveria simplesmente, estaria se divertindo, estaria tocando a vida, entende? Então, porque ele é fraco, fragilizado, tem algo da sua infância, tem algo de dentro de si muito forte e que ele nem tem controle. Então ele é fraco. Olhando dessa forma, então, como que a mulher pode dar o limite? Primeiro, reconhecendo, vendo que esse homem, na verdade, é muito fraco. E se ela acorda para isso, ela tem muito poder na mão. Outra, a mulher também pode e precisa reconhecer que esse homem, quando está agredindo ela, ou quando está brigando com ela, não está brigando com ela, não está agredindo ela. Na aparência, sim, mas na verdade, ele está brigando com uma outra pessoa, ele está agredindo uma outra pessoa. Está agredindo a sua mãe ou alguém do passado da sua família, mas mais especificamente a sua mãe. Então você, como mulher, não está sendo vista como a mulher que você é. Você está sendo vista como a mãe dele. Ele, quando olha para você, vê a mãe. E você, quando você olha para ele nesse momento, muito possivelmente, muito provavelmente, você não esteja vendo ele. Você está vendo um outro homem, uma outra pessoa. Pode ser o seu pai. Pode ser alguém do passado da sua família. Você não está vendo ele. Porque se os dois estivessem vendo um ao outro, não aconteceria a confusão. Não aconteceria a violência e a agressividade. Então, o pior de tudo é que toda agressividade, toda a violência que um atua e que o outro sofre, não tem nada a ver com eles. Os dois nem estão se olhando, nem estão se vendo. Esse é o problema. Existe agressividade porque uma outra pessoa está sendo olhada ali no lugar. Então justifica a agressividade? Não justifica. Então se a pessoa agredir, ela vai ter que arcar com as consequências. Lógico. Né? Mas é para você entender como que você pode dar limite. Como que você pode ser o limite. E esse é o limite, você ter consciência que o lugar onde você está transitando é um lugar de confusão, é um lugar de total falta de clareza. Como que você pode dar limite? Se você tem consciência desses fatos, do que está originando, né, ali a agressividade, a violência, você já é uma pessoa mais segura. Você não está vendido, você não está completamente à deriva. Então você já pode dar algum tipo de limite. Porque você não se identifica. Você sabe, nossa, ele está sendo agressivo e não é comigo, é com uma outra pessoa. Com quem será que ele está sendo agressivo? Mas você não fala nada disso para ele. Ah, você está sendo agressivo com a sua mãe. Você não está me vendo, você acha que eu sou a sua mãe. Por quê? Porque ele só vai ver você como mãe, porque você também inconscientemente, não é culpa sua, não é porque você faz porque quer. Pode, não necessariamente, mas pode estar tendo atitudes que despertam nele memórias da relação dele com a mãe. Será que você trata esse homem como um homem ou você trata ele como uma criança? Manda pôr blusa, fala da vida dele. A sua atitude é uma atitude com ele, é uma atitude de mãe ou é uma atitude de mulher? Porque a mãe tolera. O filho é agressivo, briga, bate, não sei o que, faz, esperneia, a mãe tolera. A mulher não. Você vai tolerar? Se você tolera, você está agindo como mãe. Então, é sutil. Precisa ser observado nos detalhes. Precisa ter muita atenção.
Vê o que você está fazendo, como que você está agindo. Pior, é comum para você, muitas vezes, tratá-lo como filho. É o certo. E aí nascem os maiores problemas. Porque é comum que mulheres, esposas, tratem seus maridos como meninos, como filhos. 99%. Não gosto de porcentagens, mas 99% das relações são assim. Não são uma relação entre casal, é uma relação entre mãe e filho, e entre pai e filha. Então, o que você está fazendo? Porque se você estiver fazendo, agindo assim, e muito provavelmente esteja, e não há nada de errado, não se culpe, só reconheça, fala, nossa, toda a gente faz, tá? Toda a gente. Então, veja o que você está fazendo. Atitude de mãe. Desde falar para colocar uma blusa, falar para tomar banho, tudo que uma mãe faz com o menino. Dar comida, lavar cueca, tudo. Ah, mas não vou fazer mais nada então? Vai, mas veja se a sua atitude está sendo uma atitude de mãe. Tendo essa consciência, você já começa a conseguir colocar um limite. O que é o limite? É sair do transe. É mostrar para outra pessoa que você não é aquela que ela está vendo. Então, se ele estava te vendo como mãe, opa, aqui não. Então, você começa a mostrar que apesar de vocês viverem talvez 20 anos juntos, você é uma pessoa que não é a mãe dele, você é uma pessoa completamente diferente, você é uma outra pessoa. E, de certa forma, diminuir a intimidade. Então, você começa a dar limites claros. Opa, isso você não pode dizer. Opa, isso não, para mim não. Isso para mim não dá. Não, bater, levantar a mão, jamais. Ah, mas aí vai acabar a relação. Pois é, talvez já tenha até acabado. Então acabe a relação. Vai acabar a relação realmente. Mas de que vale a relação se ela não é uma boa relação? Não apoia o crescimento. Então, quando você começa a dar limites, pode ser que o homem se transforme e que você se transforme também. Mas não são limites de provocar. Não são limites que uma mãe daria para uma criança, para um menino. Cuidado com o que é o limite. O limite, muitas vezes, é só a sua segurança, é só o seu entendimento, é só a sua distância. Distância saudável, segura. Dá um passo atrás. Não se envolver no conflito. Fácil? Não. De jeito nenhum. Muito complexo, muito difícil muitas vezes. Dar limite, ter o seu próprio limite também, como mulher ou como homem. Nossa, aqui não, eu não posso entrar nisso. Agora eu quero te dar uma pista de onde que você vai encontrar o seu limite, a força para dar o limite, a sua segurança e a sua força para dizer aqui não. E para dizer um aqui não, com muito respeito e com muito amor. Não é um aqui não que provoca o outro a ser ainda mais agressivo, que na maioria das vezes é o que acontece. Mas esse não, ele vem de um lugar. Ele vem lá do seu pai. O limite tem a ver com o pai. E aí você pode fazer uma investigação dentro de você de como era a relação com seu pai, a sua relação com seu pai. E depois da relação da sua mãe com o seu pai e a sua mãe. Como era essa relação? Não é simples. Se você falar assim, a relação com meu pai era boa, a relação com meu pai era horrível, a relação da minha mãe com meu pai era boa, a relação da minha mãe com meu pai era horrível. Não se trata disso.
Porque isso é aquilo que você já sabe. Aí não tem nada para você. É o que é e pronto. Agora, veja nos pequenos detalhes. Comece a lembrar da relação da sua mãe com seu pai, do seu pai com a sua mãe, de você com seu pai. Você cresceu a sua casa, com a sua família, com seus pais, juntos ou separados. E você tem tudo o que aconteceu como muito natural. A criança não percebe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porque a criança só tem a sua família como referência. E a família dela é a mais certa. Então, aquilo que ela vivenciou é o mais certo. Portanto, não vai ser da noite para o dia que você vai detectar com o seu pai, na relação do seu pai, na relação da sua mãe, com você com seu pai, da sua mãe com seu pai, o que ali estava fora do lugar. É uma investigação que leva tempo de você ir olhando aos poucos e ir assumindo. E falar, nossa, é verdade, minha mãe nem tratava meu pai com tanto respeito assim, desprezava ele. É sutil. E veja, quanto mais escrachada uma coisa é, por exemplo, se sua mãe desrespeitava totalmente seu pai e falava, aquele homem que tal, é mais fácil de ver. Então você pode falar, nossa, verdade, minha mãe era escrachada, desrespeitava meu pai totalmente, não considerava ele. Agora, nesses casos onde é mais assim, evidente, não tem tanto problema. Mas quanto é mais escondido, está mais na profundidade, é mais difícil de pegar. E é aí que tem o maior efeito. Então, você pode achar muito natural e que nada tenha acontecido, ou que muito tenha acontecido, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando dos detalhes. Então, lembra da forma que a sua mãe tratava o seu pai, da forma que ela olhava para o seu pai, como ela servia, o que o seu pai fazia, como ele servia também. Como era o almoço, como eram os olhares durante a refeição, como era quando vocês saíam de casa, como eram as discussões, as brigas, o que eles falavam. E você vai se lembrando. Aos poucos, isso independente de como seu pai tenha sido. O seu pai pode ter sido uma pessoa que teve ótimas, lindas, maravilhosas atitudes, ou não, pode ter uma pessoa que tenha cometido erros, enganos na vida. Não é disso que eu estou falando. Não importa como seu pai foi. Sabe? Não importa a imagem que você tem dele, porque aqui a gente está falando da sua vida e não da vida do seu pai. Então não é uma questão de julgar, meu pai foi bom, meu pai foi ruim. Não é isso. Mas é seu pai. Ponto. Isso não pode ser mudado. A energia que vem dele que chega até você. E antes do seu pai teve seu avô, teve o seu bisavô e assim por diante. Agora, não se trata do que o seu pai foi, mas de conectar com o seu pai. Se o seu pai foi um homem que cometeu erros absurdos e grandiosos, é porque ele era um homem forte. Então você conectar a força dele nesse sentido vai te trazer também o limite. Se o seu pai era um homem comum, então você vai conectar a força comum dele e vai assumir dele também o limite. Se o seu pai era um homem que fez coisas grandiosas, maravilhosas, ótimo, você vai conectar ao limite a força dele também. Então não depende do que o seu pai tenha sido, do como ele tenha sido, simplesmente porque é o seu pai. Então esse é o processo. Aí fica a dica. Reconhecer e avaliar e conectar com o seu pai. E muito possivelmente você vai encontrar respostas aí no seu pai. Como dar limites para o seu parceiro. O primeiro passo, então, para o assunto da violência em casa, da agressividade, seja qual for, se é velada ou se é expressa, se é manipulação ou se é agressividade física mesmo, é o limite. Daí que existe alguma possibilidade de continuidade. Os limites. Como dar limite? É um assunto longo, um assunto vasto, muito simples no fundo, mas trata basicamente de
autoobservação, de olhar exatamente o que está acontecendo. Por que uma pessoa não está dando limite e por que a outra não está tendo limite. Então aqui nós demos mais um passo no assunto da agressividade e da violência. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir. Comenta aqui embaixo suas impressões, suas dúvidas, seu processo e a gente se vê no próximo vídeo.